Fala galera, e aí? Tudo beleza? Tudo certo com você? Aqui é o Lucas Xuxi, eu faço medicina na Unicamp, sou coach para vestibular e hoje aqui nesse vídeo finalmente estou muito feliz que a gente já está chegando aí no fim dessa série aí maravilhosa que foram aí os hábitos, o resumo, né, dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, né, que é esse livro aqui do Stephen Covey aí que a gente ficou aí mais de um mês falando e discutindo cada parte exatamente, como é que a gente poderia pegar cada hábito daquele que ele mostra no livro e como é que a gente poderia estar aplicando isso exatamente aí no teu vestibular. Então, para finalizar aí com chave de ouro, né, a gente está indo para o sétimo, né, e o sétimo, se a gente for ver, o sétimo é o número do universo, é o tempo que, né, o número da perfeição que fala, né, o 7 é o número perfeito, é o tempo aí que o universo levou para ser concebido, para ser construído. Existem inúmeras metáforas que mostram o 7, e talvez não é por acaso que eles usam justamente os 7 hábitos para colocar assim definido no livro. E o sétimo hábito que a gente vai falar aqui, para fechar todo esse contexto, se chama afine o instrumento. Afine o seu instrumento, pode-se assim dizer, né? E qual que será esse instrumento que ele fala? Esse instrumento aí, com certeza, né, é a pessoa que é mais importante do mundo, né? E na tua vida, né, que essa pessoa é você. A pessoa mais importante do mundo, essa pessoa é você. Então, o sétimo hábito tem a ver você afinar o teu instrumento, afinar a si mesmo, né? E o que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer é que de nada adianta, vamos pensar assim, né? De nada adianta você ter esses 6 hábitos todos bonitinhos, redondos, assim, funcionando perfeitamente, né? O hábito 1, hábito 2, hábito 3, 4, 5, 6, na tua vida, se você não conseguir manter uma consistência desses hábitos ao longo do caminho. Então, vamos supor, por exemplo, que você desenvolve o hábito da proatividade, de você ter muito claro o objetivo em mente daquilo que você quer conquistar, de você aprender a organizar a tua vida, dar prioridade, o que é mais importante, pensar no ganha-ganha aí, que é o quarto hábito. Primeiro aprender a compreender para depois querer ser compreendido e por fim criar essa energia nas coisas que você faz, nos seus relacionamentos aí, teus amigos e pessoas afora. De nada adianta você ter esses 6 hábitos funcionando perfeitamente se você não for capaz de replicar isso ao longo do tempo. Então você pode, por exemplo, durante um mês, por exemplo, né, você faz tudo direitinho, tudo bonitinho, esses 6 hábitos. Só que não vai adiantar muita coisa, principalmente para o teu vestibular, porque o vestibular é uma prova, uma competição, né? É um desafio aí que você tem de médio a longo prazo. Então de nada adianta você aplicar essas forças só por um mês, nem por 2 meses, não. Você vai precisar de um tempo um pouco maior, talvez 8, 9, talvez 12 meses no total. Aplicar esses hábitos realmente consolidados na tua vida e desenvolver consistência. E aí, nesse sentido, né, de falar de afinar o teu instrumento, eu vou mostrar várias técnicas aí do que a gente está falando mais especificamente depois, que você pode estar implementando na tua rotina, mas o que eu queria chamar a atenção tua antes de começar a entrar em mais detalhes é em relação a 2 palavrinhas mágicas aí. Essas 2 palavras mágicas, a primeira se chama persistência. Se você quer ter uma grande realização, quer atingir um objetivo aí em alto potencial, super desafiador, quer passar no vestibular, a primeira palavra-chave se chama persistência. E aqui eu quero chamar a atenção também, né, que persistência a gente confunde com insistência, né? A pessoa insistente e a pessoa persistente. Eu já cheguei a citar isso um pouco nos vídeos anteriores, mas eu vou repetir aqui. Insistência é diferente de persistência. Qual que é a diferença? Insistência é aquela pessoa que tenta sempre fazer aquela coisa, aquele objetivo que ele quer alcançar sempre do mesmo modo. Ele nunca muda a estratégia dele. É sempre meio que tenta bater o martelo ali sempre da mesma maneira, no mesmo prego, e não muda, mesmo que não esteja dando certo. Então a pessoa que é insistente pro vestibular é aquela pessoa que passou 3, 4, 5 anos estudando da mesma maneira e mudou muito pouco. Ela praticamente não mudou a estratégia dela de como que ela estudava. E por isso, né, não é por acaso que ela acaba obtendo os mesmos resultados. Ser persistente, por outro lado, é você ter esse ímpeto de continuar fazendo aquilo que você tem que fazer, porque você quer alcançar aquilo que você quer alcançar, só que por outro lado você está disposto a alterar a tua estratégia, o modo como você faz as coisas ao longo do caminho. Né? Isso a gente recupera vários e vários valores aí, como da humildade, mente aberta, tá sempre disposto a conhecer o novo, mesmo que a princípio não seja não te pareça bom, né? Você está disposto a aceitar novas sugestões, novas opiniões e coisas novas que você pode implementar na tua rotina. Então você tem esse ímpeto de fazer dar certo, que é a coisa da pessoa persistente.
Só que, ao contrário da insistente, você está disposto a adotar novas estratégias. E persistência é justamente isso, de você ter esse comportamento, por isso que está relacionado aí com o hábito do afine o instrumento, né? De você tá mantendo esses hábitos diários que você foi consolidando ao longo da tua rotina durante um ano todo teu de preparação. Você não pode deixar isso, que nem eu falei, 1 mês só, 2 meses, 3 meses. Não, você tem que realmente manter consistência através da tua persistência. A outra palavra mágica que eu queria deixar nesse vídeo aí pra você se chama melhoria contínua. Por quê? Porque uma coisa é você ser persistente, né? Que nem a gente tava falando, você tá com super foco, com uma super motivação de fazer o que você tem que fazer e quer passar no vestibular concorrido, de medicina, qualquer que seja outro vestibular. Só que só ter esse foco não é o suficiente. Você tem que ter esse foco. Sem ele, muito dificilmente você vai conseguir chegar lá. Só que ao mesmo tempo, você tem que estar pensando o tempo todo de como que você pode estar melhorando a tua performance ao longo do tempo. Que nem eu falo, né? Você quer matar um grande elefante, você faz o quê? Você divide esse elefante em pequenos pedaços e vai, né, comendo ele pouco a pouco. Isso é o processo de melhoria contínua, né? É muito ilusório você pensar que você vai sair desse nível aqui, um estudante talvez com que está com uma média 4, uma média 5, né? Tá num nível mediano e querendo ir para uma alta performance, tirar um 8, tirar um 9, do nada, né? Existe um gap aqui que tem que ser cumprido, existe uma escada, algo que você vai ter que percorrer para conseguir chegar lá. E esse é o mindset de melhoria contínua. É você abrir tua mente e prestar atenção que todo movimento que você faça em direção do lado certo, da direção certa, você está crescendo nesse processo. E tudo que aparece de obstáculo, de transtorno na tua vida, de problemas que vão acontecendo ao longo da tua rotina, você está disposto a aprender com aquilo. E quando você aprende, você cresce. Quando você cresce, você melhora. E quando você melhora, mais próximo você estará do teu objetivo. Então essas palavras-chave, né, que eu queria dar como contexto aí para você, para a gente ir pensando ao longo desse vídeo sobre a persistência e sobre a melhoria contínua. E como é que isso na prática você consegue sustentar, você estrutura isso? Então eu vou usar justamente, né, o exemplo ali, o formato que no livro dá, o Stephen Covey dá, que, né, por acaso, na verdade, eu não sabia disso, eu fui descobrir lendo o livro, que é exatamente o direcionamento, que é justamente o enfoque que eu dou quando eu realizo os meus processos de coaching aí com estudantes de todo o Brasil. É exatamente, né? Foi muito louco, porque eu nem sabia disso. Eu fui lendo o livro, fui chegando no final, eu falei, meu Deus, é exatamente a maneira como eu estruturo o meu programa de coaching. Né, as pessoas que fazem programa de coaching, né, comigo vão notar isso logo de cara. E se você também entrar lá no meu site, lá no Coach Vestibular, que tem uma área que é coaching lá, fala exatamente disso que eu vou falar pra você agora. Que o negócio é muito louco mesmo, que deu a calhar assim. Eu falei, meu Deus, não acredito, né? Como é que pode? Precisa ver como que... Era pra eu ler esse livro mesmo e tá disponibilizando pra você, tá fazendo um resumo, né? Mal esperava que quando chegasse no último capítulo era um negócio que bateria exatamente com o trabalho que eu realizo. Mas enfim, vamos agora pro conteúdo em si. O que o Stephen Covey ele fala? Que é justamente, né, o que eu falo no meu programa de coaching. Que é que você tem que ter uma visão integrativa do ser humano. Você tem que ter uma visão holística, integrativa do ser humano. O que eu quero dizer com isso? Que o ser humano não é só razão, o ser humano não é só emoção, o ser humano não é só corpo, não é só espírito. Não são coisas separadas, né? O que mais a gente nota muitas vezes em cursinho, em processo de preparação, né, infelizmente a gente acaba dando atenção só para qual lado do ser humano? Essa daqui, né? A parte racional, a parte mental. E muitas vezes a gente esquece que o ser humano tem outras facetas, tem outras áreas da vida que a gente tem que dar atenção. Então as 4 áreas que o Stephen Covey trabalha, né, que é justamente o enfoque que eu dou no coaching, são elas. A primeira, né, que já deve ter parado para perceber isso, que é a esfera física, a esfera do corpo físico. O que eu quero dizer com corpo físico? O corpo físico nosso é como se fosse a base da nossa pirâmide de evolução. É a nossa base da nossa estrutura, da maneira como a gente da maneira como a gente foi criado no mundo para viver, né, para ter todo acesso a esses recursos. A parte física é o que dá base e sustentação para a nossa pirâmide, que é o que, em termos práticos, é o sono, é a alimentação e a parte aí da atividade física, a gente pode pensar também. Tem a parte de procriação, né? Mas nesse caso no vestibular acaba não tendo muita relação, né? Porque não é esse o nosso objetivo com o vestibular, se você aprovar no vestibular não é esse o objetivo. Mas alimentação, sono e atividade física, dependendo do contexto, dependendo da pessoa, do teu perfil,
são chaves nesse processo. Então, quando a gente fala de ter, digamos, pensar no nosso instrumento, no nosso organismo, olhando para a parte física, a gente tem que ter muito claro na nossa mente se a gente está conseguindo cumprir essas 3 metas. A nossa meta de sono, por isso que eu dou muita ênfase aqui para você. Você já parou para pensar qual que é o número de horas que você precisa dormir para se sentir bem, para se sentir 1000% na tua performance, no teu rendimento, na tua produtividade e concentração? Para mim, esse número varia entre 7 horas e meia e 8 horas. Se eu dormir menos que isso, eu já começo a sentir. 7 horas de sono, eu ainda levo o dia bem, fico com 80% da minha performance. Se cair para 6 horas e meia, minha performance já vai para uns 60%. Se for para 6 horas, performance vai para uns 50% minha concentração. Menos que 6 horas, ferrou, eu viro um bagaço. Meu vai para 30%, 40%, não consigo me concentrar em nada, não consigo estruturar pensamento nenhum, quem dirá estudar, muito menos estudar. Então esse é o sono, primeira parte. Descubra quantas horas de fato você precisa dormir. Esse número é muito particular teu, né? Tem pessoas que dormem 4 horas e ficam muito bem, tem outras pessoas que precisam de 10, de 12 horas para ficar bem. E você vai ter que respeitar esse teu limite. Não adianta você querer tentar, sabe, atravessar, não, porque você achando, porque qual que é a concepção errada que a gente tem? Porque aquelas horas que eu passo dormindo, eu poderia estar estudando, tá, só que daí você não dorme bem, o que acontece com o teu próximo dia? Você não vai ter a performance que você poderia ter. Ou seja, você vai ter mais horas disponíveis, só que a produtividade que você vai ter naquelas mais horas, muitas vezes a produtividade é menor do que se você tivesse dormido mais tempo, tivesse estudado por menos horas, só que com mais qualidade. Eu sempre foco aqui, né? Foque em qualidade. Se for escolher entre qualidade e quantidade, foque em qualidade, eficácia, né? Do que eficiência, como a gente estava falando até então. Foca em acertar o alvo, do que pensar fazer mais rápido ou fazer em mais quantidade, tá? Então o sono aí é chave, essencial. Uma das primeiras coisas é que já trabalhe, né, pra gente estruturar e tem que ficar num horário muito certo ali, regulado, e você respeitar isso. Outra coisa importante é a alimentação. Muitos estudantes que eu percebo não têm energia para estudar ou não têm a concentração necessária porque o nível de glicose que ela mantém no sangue, né, a glicemia dela não é de uma forma equilibrada, né? Ela deve ter picos de açúcar no sangue, de energia, só que depois tem grandes quedas. E naquele momento que a pessoa começa a passar mal, começa a ter dor de cabeça, ou não consegue ficar concentrado por muito tempo, e por aí vai. Ou seja, o rendimento dela vai pro buraco. Então, a alimentação, você estruturar a tua alimentação, né? Como que eu fazia? Eu sempre fazia 3 refeições principais por dia, né? O café da manhã e almoço e janta lá pelas 8 da noite. Café da manhã logo quando acordava, comia uma fruta. Costumava não tomar café naquele horário. Depois almoço lá por meio-dia, 1 hora, e janta lá por 8 horas da noite. Quer dizer que eu comia só isso? Não. Durante a tarde, né? Claro que tinha alguma outra fruta, alguma bolacha, alguma coisa assim, mas coisas pequenas. Refeições grandes eram essas 3 as principais. E sempre respeitando os horários. Quando você respeita isso, teu organismo vai estar condicionado a receber digamos, o nutriente, a energia naquele momento. Então todo o teu sistema vai funcionar melhor. Pensa como se fosse um motor de um carro junto com o óleo que ele vai soltando aos poucos para o motor girar. É mais ou menos essa metáfora que você precisa ter com a alimentação. E por último, atividade física. A atividade física é justamente, na verdade depende de pessoa para pessoa, né? Eu conheço pessoas que nunca praticaram atividade física e por enquanto não tem nenhum problema com isso. Eu digo por enquanto, porque lá na frente pode ser que alguma coisa aconteça, não sei, né? Claro que a gente nunca espera, né? Mas a tendência é que o corpo vai pedindo isso, né? Essa mobilização aí de oxigênio, essa atividade aeróbica, até para tua bomba do coração funcionar melhor. Eu sempre fui um adepto a esportes, né? Sempre. Desde criança, adorava jogar futebol. Nossa senhora, ficava altas horas com os amigos lá do bairro e jogava final de semana, tudo, fazia escolinha de futebol. Fazia uma época também escolinha de basquete, de handball também. E depois eu fui trocando um pouco, né? Depois eu fui pro tênis de mesa, aí eu fiquei mais uns 5, 6 anos no tênis de mesa, cheguei a ganhar algumas medalhas e tal. E acabei mudando também. Depois fui pra faculdade, aí mudei pra natação. Lembro que fiz um tempão de natação. E por último, o último esporte que eu incluí na minha rotina foi a corrida. E foi o que eu mais fiquei ao longo do tempo, assim, né? O que eu tô até hoje. E a natação acabou deixando um pouco de lado, né? Acho que cheguei a falar pra você que eu cheguei a fazer os dois ao mesmo tempo.
uma época aí, mas eu tive que acabar. Era a época que eu tava me preparando pro vestibular, tive que escolher um dos dois, eu fiquei com a corrida. É o que eu tenho até hoje e pra mim é uma maravilha, assim, porque é uma época, é um momento que eu tenho pra mim, pra reciclar minhas energias, pra pensar em outras coisas. Eu estou com a cabeça super cheia, atarefada, com um monte de conteúdo, acabei, né, de ler muita coisa, de ver muito vídeo, absorver muito conteúdo, e pra eu processar essas informações, pra mim o esporte aeróbico, assim, é maravilhoso. Tendo ser natação, pode ser corrida, alguma outra coisa que você esteja, sabe, em movimento, que você esteja fazendo algo. Pode ser yoga, pode ser de repente até meditação, né? Eu vejo o esporte para mim como se fosse uma meditação, porque naquele momento eu consigo zerar ali meus problemas e tal, entro numa outra vibe, entro num outro mundo e aquilo me energiza e eu volto, nossa, com sangue total ali. É uma hora que as pessoas falam, eu vou gastar uma hora por esporte. Não, você tá investindo, porque sempre, depois que eu faço o meu esporte e minha atividade física, eu sempre, 100% das vezes, eu volto melhor. Ou seja, você troca tempo, essa quantidade aqui de tempo, por uma grande quantidade de energia. É assim que eu vejo. A energia que eu ganho vale muito mais do tempo que eu digamos, investi ali uma hora e meia para fazer o esporte. Porque eu volto com sangue total e consigo produzir muito mais, assim, e com muito mais concentração e muito mais foco, com muito mais resultado. Então talvez uma coisa para você pensar, para você implementar na tua rotina também. Beleza? Essa é da esfera física, então, né? Nosso corpo físico aí, que é nosso, digamos, nosso sistema, né, de organismo biológico mais antigo que tem, né? Que todas as espécies, seres vivos têm um sistema assim, sistema biológico, para você se manter vivo. Segundo sistema, segunda área que a gente precisa dar ênfase, né? Que eu já falei, eu estava falando até agora, nos hábitos 4, 5 e 6, a gente falou muito dessa esfera, que é o quê? A esfera emocional e o social. O que eu digo da esfera emocional e social? O que eu posso dizer dessa esfera emocional e social? Primeiro, tem duas vertentes aí, né? A gente pode pensar que tem uma parte, né, tua emocional, que tem a ver como é que você emocionalmente, você tá bem com você mesmo, sabe? Sem considerar outras pessoas nesse aspecto. Você emocionalmente, como é que você tá? Como é que estão tuas crenças, daquela autoestima, tua autoconfiança, que também meio que aí mistura um pouco com a parte psicológica, né? E sentimento e mente se mistura um pouco nessa parte, né? Porque aquilo que você acha que você é capaz acaba se transformando em sentimento, em sensação de corpo, né? Você tem um sentimento, você tem tem ali um reflexo emocional, aquelas coisas que você acha de você mesmo, então mistura um pouco com a parte psicológica, nessa parte emocional e social. Mas o que eu quero dar mais ênfase aqui nessa parte, falando pra você, porque a parte de mente a gente vai falar logo em seguida, que é a próxima esfera, mas nessa parte do emocional, é você pensar como é que estão teus relacionamentos com as pessoas, né? Que é justamente o que a gente vinha falando no 4, no hábito 4, no 5 e no 6. Como é que você tá nesses relacionamentos com essas pessoas? Tá tudo legal? Tá tudo bacana? Tem algum entrave? Algo que você precisa resolver? Algo que você deveria ter falado para alguém, mas você não falou? Algo que te passou de atravessado e você queria ter falado algo para aquela pessoa naquele momento e acabou não falando? Então, o que eu falo em relação ao vestibular é que você não precisa assim buscar relacionamentos com as pessoas, não é esse o objetivo, né? Vestibular não é você desenvolver relacionamentos com as pessoas. Talvez na faculdade sim, você desenvolver novos círculos de amizades, conhecer outras pessoas diferentes, você de outros mundos, com outras visões, ter novas experiências. Esse é o processo que eu enxergo na faculdade. Agora, pro vestibular, o que eu falo? Não é que você não vai precisar buscar relacionamento, engrandecer, né? Multiplicar na tua vida. Só que ao mesmo tempo, você não pode deixar que os relacionamentos que existem ao redor da tua vida prejudiquem a tua performance. E é por isso que eu falo, sempre zera a tua conta emocional. E é zerar o quê? Faz as pazes, resolve, dá um jeito, né? Se comunica, se expressa, fala o que você tem que falar, sente o que você tem que sentir e depois volta pro teu eixo. A chave aí, a palavra-chave aí é equilíbrio. Você manter a tua vida social e emocional equilibrada pro vestibular. Porque só assim você vai conseguir de fato estudar, que é o próximo que a gente vai falar, né? A próxima esfera, a próxima área que a gente vai falar. Porque se pensa assim, se a gente for ver, na verdade é uma questão de hierarquia. Primeiro, que a gente estava falando, a base da pirâmide é a base física. O teu físico tem que estar 1000%, tem que estar show de bola. Se o físico não estiver legal, qual que é o próximo nível que vai sofrer? Vai sofrer o emocional, que é o que vem depois.
Você não consegue pensar em emoções, sentimentos, relacionamentos e nem teu físico tá bom. Quem dirá estudar, que é a parte racional. Muito menos estudar. Então teu físico tem que estar 1000%. Depois vem na próxima ordem da hierarquia, vem o teu emocional. Se teu emocional não estiver legal, você não vai conseguir estudar, que é o próximo nível da pirâmide. Então o emocional, aí na hierarquia é a próxima da pirâmide, depois o físico. E por isso que você tem que estar o tempo todo pensando como é que você pode deixar essa tua esfera da tua vida equilibrada. Essa é a palavra-chave. Por último, vem aí a esfera que é o que a maioria se concentra, né? Acaba achando que pro vestibular é só isso que importa, né? Por isso que estuda longas horas e tal, e fala, mas eu estudei, estudando cada vez mais, que nem eu ouço muito, né? Estudei que nem um condenado, talvez esse seja o teu exemplo, e eu ainda não passei. Como é que eu não passei? Porque você não tem equilíbrio, que é o que justamente por isso que eu estou fazendo esse vídeo aí, você afinar o instrumento, afinar o teu organismo no sentido de equilíbrio. E na esfera racional, na esfera mental, psicológica, podemos dizer assim também, porque tem uma intersecção aí, né? Com psicológico, mental, racional. O que é importante? Aí, o mais importante é você estudar da forma correta. E estudar da forma correta é o quê? O que eu dizer o correto e o errado, né? Que isso daí, às vezes, é até subjetivo, pensar o que é correto e o que é errado. Mas pensando sobre a ótica do vestibular, estudar da maneira correta, eu defino como? Da maneira que você tenha resultado. Que tua nota, quando você estiver fazendo exercícios, quando você estiver fazendo simulados, a tua nota cresça. Ou se ela já estiver muito alta, que se mantenha. Ou seja, você está estudando e está conseguindo manter uma performance ou aumentando. Jamais decaindo. Né? Mantendo se ela já estiver alta, porque se não estiver alta ainda, quer dizer que você está fazendo algo errado, que você pode melhorar. Então, estudar da forma correta, com qualidade, que traga resultado para você, que tua performance, o teu desempenho melhore ao longo do tempo, é chave nessa estrutura, nessa área racional, mental da tua vida. Né? E é essa parte justamente que os cursinhos, aí, os métodos vêm focando uma vida inteira, né? Só que só isso não é o suficiente, não é só o suficiente. Né? Não é só isso que é o suficiente, você precisa de mais, né? Precisa da esfera física, como a gente está falando, teu emocional precisa estar legal, e nessa parte mental, racional, tem mais uma esfera ainda, que é a esfera psicológica, que entre a esfera psicológica tem uma intersecção com a área emocional e a área mental, porque aquilo que você pensa de você mesmo, as crenças que você desenvolve da tua vida, sobre o que você mesmo acha de você mesmo, de você achar que primeiro de tudo, que é possível passar no vestibular, que você é capaz, que você tem tudo o que você precisa para conseguir passar no vestibular e que por fim você merece entrar na faculdade dos teus sonhos, no curso dos teus sonhos, todas essas crenças e todas as outras crenças, as outras verdades que você conta para você mesmo, verdades entre aspas, porque nem sempre é verdade, né? Crenças nem sempre é verdade. Ou seja, crença é uma visão de mundo. Se a gente fosse definir, crença é uma visão que você tem do mundo. E nem sempre essa visão de mundo se corresponde à realidade propriamente dita. Às vezes é uma coisa que você construiu para você mesmo, né? Pensando, dar um exemplo para você, né? Pensando nas crenças negativas, né? Que é aquela lá que eu não consigo estudar matemática. Eu não consigo aprender números. Números não entram na minha cabeça. Eu nunca vou aprender isso. Você acha que isso mesmo é verdade? Ou isso, por outro lado, é uma verdade que você contou para você mesmo lá atrás? Baseado o quê? Numa experiência negativa que você teve lá atrás. Você percebe a diferença? Uma coisa é a realidade de fato. Outra coisa são as histórias que a gente conta para nós mesmos. E geralmente essas histórias que a gente conta para nós mesmos são histórias de fracasso. São histórias que a gente não deu certo, que a gente não conseguiu realizar o que queria realizar. E a gente define aquilo, né, meio que introjeta, meio que, né, coloca para dentro como se fosse uma verdade absoluta. Mas não é uma verdade absoluta, é uma verdade que você lá atrás, é uma maneira como você interpretou o mundo lá atrás e que você começou a adotar aquilo como verdade absoluta. Esse é o equívoco, esse é o engano. Né? E muito do trabalho de coaching, né, às vezes até de psicoterapia, mas eu acho que é muito mais do coaching do que da psicoterapia, é a gente reformular essas crenças, a gente ressignificar. É a gente meio que eu vejo assim, de tirando essas travas mentais que você tem, várias e várias travas, de coisas que você acredita sobre você mesmo, de traumas que você teve lá atrás, a gente resgatar tudo isso e dar um outro enfoque para isso, dar uma outra ênfase, dar um outro significado. Um significado muito mais positivo.
tirar a interpretação negativa do fato e dar um enfoque positivo. E é justamente aí que você se transforma, é justamente aí que você consegue tá preparado para passar de fato, para ser aprovado. Então o que a gente está falando aqui, né, dessa esfera, é da esfera mental racional que está interseccionada com a parte psicológica da pessoa, que se mistura com o emocional. Porque pensa assim, se você tem essas crenças que não são muito boas sobre você mesmo, que você não vai dar certo, que você não consegue, porque aquilo lá é muito grande para você, ou que você não merece aquilo, como que vai ficar teu lado emocional? Legal ou muito ruim, né? Muito bom ou muito ruim? Muito ruim, né? E isso vai se agravando ao longo do tempo, né? Por que eu tô falando tudo isso aqui nesse vídeo? Porque às vezes é justamente esses os fatos, a gente for linkando essas ideias, justamente por causa desses fatos que você não passou ainda. Porque vamos pensar que no início do ano, todo mundo começa motivado, todo mundo começa, meu Deus, que legal, né? Mais um ano, vou me preparar, não sei o que, segundo, terceiro mês. O que geralmente vai acontecendo ao longo do tempo? Desmotivação. Chega em julho, agosto, setembro, outubro, meu Deus, né? O mundo vai explodindo de volta, eu não vou conseguir. Ou seja, você não conseguiu, da melhor maneira possível que você pôde, afinar o teu instrumento, manter o teu nível de motivação equilibrado, sustentável ao longo do tempo, ou até aumentando, né? No melhor caso é você conseguir aumentar ainda o teu nível de motivação. Eu digo assim, se você está no teu ano que você vai passar no vestibular, um fato que eu costumo notar é que o nível de motivação da pessoa vai aumentando à medida que vai chegando a prova. Claro que tem um cansaço embutido ali, só que o nível de motivação, assim, ela vai ficando cada vez mais entusiasmada, esperançosa, porque está chegando o dia da vitória, está chegando o dia da realização, né? Então, olhar sobre esses aspectos é muito importante, porque às vezes você não passou justamente por causa disso ainda. Não é pela falta de conteúdo, não é que você não está estudando, não é que tem coisas dentro de você, tem sistemas, crenças, valores que de certa maneira estão te sabotando. Alguma coisa tá, chega no dia da realização, chega no dia da vitória e você mais uma vez, infelizmente, você fracassa. Você tem uma derrota temporária, como eu sempre digo. Porque é temporário, nenhum fracasso é definitivo. A derrota é temporária. Você que interpreta se aquilo é definitivo ou não. Se você interpretar que é definitivo, o que você vai fazer? Você vai desistir, né? Você não vai mais tentar de novo. Porque para aquilo lá, eu não dou condição mesmo de passar nisso. E você acaba desistindo. Beleza? Então essa é a esfera mental, racional, psicológica. Eu não falei tanto da mental e racional, porque isso o cursinho já aborda muito. É o que você já vem vendo muito. Que é estudar como é que você organiza teu dia a dia, teu cronograma, etc. Eu quis focar mais nessa parte psicológica do mundo aí racional que está envolvido com a tua parte emocional também. Né? Se teu psicológico não está legal, teu emocional, teu estado mental vai cair. Né? Teu estado aí emocional vai cair. Você não vai conseguir produzir e aguentar, né, esse grande desafio aí que é o vestibular. Última esfera. Né? A gente falou que a gente teria 4 esferas. A última esfera que o Stephen Covey fala que eu achei muito legal também, que é uma coisa que eu trabalho muito no coaching, que é a parte espiritual. E antes de mais nada, antes de falar dessa parte espiritual, só para às vezes tirar algumas possíveis interpretações que a gente tenha. Quando eu falo de espiritual, eu não estou necessariamente falando de religião, né? Eu não estou falando, uma coisa é a pessoa ter uma religião, ser religiosa, e outra coisa é a pessoa ser espiritualizada. Religião, como é que eu enxergo? Religião é um sistema, é uma doutrina, né, de dogmas, valores, estruturas, regimes, regras que você tem que seguir, né? Que tem como objetivo, em geral, alcançar a espiritualidade. Através daquele método, daquele sistema, daquela estrutura, você tem como objetivo, né? Às vezes nem sempre, infelizmente nem sempre, mas em geral o objetivo é você alcançar a espiritualidade. Por outro lado, né, a espiritualidade pode ser ela por si só. Como que eu enxergo pessoalmente, a minha visão de mundo sobre espiritualidade? A minha visão de mundo sobre espiritualidade é a conexão que você tem com o teu eu maior. É a conexão que você tem com o universo. É a conexão que você tem com algo que está fora de você, né? Que às vezes foge do mundo concreto. Algo que você não consegue ver, não consegue representar direito. É algo que é maior do que a gente mesmo. É essa crença de que existe uma outra força, algo que rege. Pode ser energia, pode se chamar de Deus, essa força. Pode chamar de qualquer outra coisa, mas algo que rege esse mundo, uma inteligência maior, talvez, que constrói e que arquiteta, que estrutura tudo isso. A minha visão de espiritualidade é essa. É uma fonte de energia, de conexão imensa entre o mundo, entre as partículas do universo, átomos e por aí vai.
Aplicado no vestibular, como é que eu enxergo espiritualidade? Né? Que também tem um pouco a ver com o que o Stephen falou no livro, né? Espiritualidade aplicada no vestibular para mim é propósito, é missão de vida. Você tá espiritualizado em relação a esse processo, você conseguir se conectar, enxergar a tua esfera espiritual, é você estar conectado com a tua missão de vida, com o teu propósito, com o que você veio realizar aqui na Terra. E essa é uma esfera que pode parecer não muito importante, mas ela é essencial, porque muito provavelmente se você tem uma parte de você, né, que você fala, eu quero medicina, eu quero direito, eu quero engenharia, eu quero fazer letras, eu quero fazer arquitetura, eu quero fazer qualquer curso. Tem uma parte de você que fala muito forte isso. Eu costumo chamar essa parte de ego, né? A nossa parte do ego, que é a nossa parte do eu querer mesmo, eu indivíduo. Você é indivíduo, você quer isso. Por outro lado, tem uma outra coisa que eu vejo que, de certa maneira, o que você quer para realmente dar certo, para você realmente conseguir chegar lá e despontar tudo que você tem que despontar, para você se destacar e conseguir realizar tudo que você tem que realizar, tem que estar, de certa maneira, conectado com o teu propósito de vida, com a tua missão, com o que você veio realizar aqui na Terra. No budismo isso é chamado de Dharma, né? O Dharma é como se fosse o que você veio fazer aqui na Terra, né? Tem até uma que fala, né, não sei se é parábola, né, mas frases que falam por essas fases, né, de sabedoria e tal, que fala que os dois momentos mais importantes que você tem na tua vida, primeiro, é o dia que você nasceu, né? Esse é um dia super importante, que é o dia do teu aniversário, por isso que você comemora ele todo ano, o dia do teu aniversário. E por segundo, é o dia que você descobre na tua vida, que isso aí pode ser que você descobriu quando você tem 10 anos, quando você tem 20, 30, tem pessoas que descobrem isso com 80 anos, tem pessoas que descobrem isso no leito da morte, mas é o dia que você descobre o porquê que você nasceu. Qual que é o teu motivo maior? Né? Claro que isso daí está alinhado com as coisas que você tem interesse, com os teus talentos inatos, aquilo que você já tem uma maior aptidão, mas também está muito conectado com como que é, digamos, o projeto que o universo tem para você. O que você veio executar aqui na Terra, a tua alma, o teu espírito veio executar, veio realizar aqui na Terra. Então esse é o segundo dia mais importante da tua vida, eu descobri por que você nasceu. E esse é um enfoque, de certa maneira, eu dou também em processos de coaching que eu realizo, porque eu preciso, de certa maneira, enxergar, sentir de alguma forma que você está alinhado com isso, pelo menos pro momento presente, né? Pode ser que aconteça, né? Que nem comigo, assim, né? Comigo eu queria engenharia lá atrás. Eu nem pensava em medicina, eu nunca pensei em medicina, né? Fazendo a minha vida medicina, até nem na área de saúde, eu pensava em engenharia. Então, para aquela época que eu estava prestando engenharia, o meu propósito, a minha missão de vida para engenharia fazia sentido, né? Tanto que eu consegui, passei até direto do terceiro ano, já foi muito fácil, já entrei na faculdade e tal, já comecei a cursar. Então, para aquela época fazia sentido. Então, o que eu digo, pode ser que o que você vai cursar de faculdade agora, que o curso que você vai entrar, pode ser que não seja a tua missão de vida definitiva, o teu propósito maior definitivo, mas pro momento presente ele faz sentido. Para os próximos anos que você vai ter na tua vida, ele faz sentido você fazer esse curso, porque vai ser ali a ponte que vai te levar pro teu propósito, para tua missão de vida, podemos pensar assim, né? Então é buscar, né? A dica que eu deixo aí em relação a isso é buscar você assim a se conectar com você mesmo e descobrir se você de alguma forma ir descobrindo e sentindo e percebendo se você está se conectado com esse propósito maior. Por isso que eu sempre, né, eu gosto de saber as histórias de vida das pessoas, como é que foi tua infância, o que você gostava de brincar, o que te chamava atenção. Tem algum momento na tua vida que ficou marcado, algo que você estava em contato com alguém, numa conversa com alguém, né, com um amigo, com um parente e tal, e aquilo te marcou, aquilo ficou para sempre conectado na tua memória e você nunca mais esqueceu. Eu sempre tento investigar um pouco esses fatos, assim, pode ser que tenha, pode ser que não tenha também, mas aí também a gente tem outras formas de ir enxergando isso e percebendo isso. Mas sabe, tenta buscar na tua história de vida, nas tuas memórias, fatos, eventos, coisas que tenham acontecido, conversas com pessoas, coisas que você presenciou, que de certa forma tenta entender se isso se conecta com o teu propósito de vida, com a tua missão de vida, se conecta com aquilo que você está buscando agora, com aquilo que você tem como meta. Porque o que eu percebo, muitas vezes as pessoas passam anos e anos e anos, né, tentando algo, mas no fundo, aquilo não é exatamente o que elas deveriam realizar.
aquilo que elas deveriam, né, percorrer. E o universo mostra de várias e várias formas que aquele não é o caminho. Mesmo assim, a pessoa, por teimosia, né, digamos assim, teimosia, entre aspas, porque teimosia pode ser muito positivo também, mas às vezes todo o universo mostra não é esse o caminho, não é esse o caminho, não é esse o caminho, a pessoa continua ali, sabe, insistindo cada vez mais e se acabando naquele processo, sabe, torna aquilo um sofrimento, uma dor. E o universo a todo momento manda sinais, manda, sabe, pessoas, coisas que você lê, coisas que você percebe ao teu redor, fala, cara, não é esse o caminho, sabe, não é esse o caminho. E a pessoa continua insistindo. Não digo, né, por causa disso, que talvez, né, você tá se preparando por mais tempo, que você não é essa faculdade que você deve cursar, esse curso deve cursar. Não é isso. Pode ser, na verdade, né, pode acontecer isso, que não é o caminho para você, mas pode ser que não, justamente você tenha que passar por esse processo de amadurecimento, de passar ano após ano para você amadurecer, né, que nem tem a história do meu amigo aí que eu conto, né, o Bruno, que ele passou 6 anos se preparando para entrar em medicina, e ele enxerga claramente o lado positivo dele ter passado por essa escadinha, de estar se preparando. Ele falou, cada ano mais eu me amadureci, cara, né? Porque no início, né, ele até brincava que no início ele lá e ficava meio que praticamente nem assistia a aula, ficava mais conversando, brincando com amigo e tal. Então, percebe? Tem um processo de maturidade que você precisa atingir para chegar lá. Esse pode ser um ponto. O outro ponto que pode acontecer também é que talvez esse não seja o teu caminho. Não estou dizendo para você que não é. O que eu estou convidando você é que você reflita de certa maneira. Reflita na tua vida. Tenta entender. Olha para o teu passado e tenta buscar os sinais. Tenta buscar o que você aprendeu ao longo do tempo, que você foi amadurecendo, que você foi aprendendo e como que as coisas foram se encaminhando na tua vida. É mais esta reflexão que eu deixo para você. E pode ser por diversos e N motivos, né? Por isso que eu sempre digo, a história de vida de cada um é muito particular. É muito particular. Quando a gente generaliza, a gente se perde. Quando a gente tenta generalizar a nossa história de vida, a gente se perde. A gente perde essa conexão com o nosso eu mesmo. Quando a gente perde essa conexão com o nosso eu mesmo, a possibilidade, a chance, né, que a gente tem de fazer alguma coisa que acaba, né, dando errado, não indo exatamente como a gente quer, é muito grande. Então por isso que eu sempre volto. Volta para o foco de você mesmo. Se conecta com a tua essência. Se conecta com quem você é, com essa pessoa maravilhosa aí que você é. E aí sim, aí pensando sobre esse aspecto, você vai conseguir enxergar mais claramente se esse não é o caminho para você. Enfim, né, eu quis dar essa parte espiritual aí pra você, que é um lance que ele falou no livro, e falou, caramba, eu me identifico totalmente com isso, porque são os 4 eixos que eu trabalho no coach. E eu acabei dando talvez um pouco de mais ênfase nesse vídeo da parte espiritual, porque eu não acabo falando muito isso nos outros vídeos, né? A gente fala geralmente de uma parte mais prática, mais racional, mais pragmática, ou mais da tua parte emocional, como é que você lida do teu emocional, lidar também com a parte de mentalidade, a forma como você pensa, a forma como você enxerga aí o vestibular que você está se preparando. E a espiritualidade às vezes fica um pouco de fora, porque às vezes acabam tendo um negócio meio místico, assim, né? As pessoas possuem várias e várias crenças em espiritualidade. É por isso que eu quis separar para você logo no início. Espiritualidade não é necessariamente religião. Espiritualidade, né, é a maneira como eu enxergo, acabei compartilhando aí com você, e como é que eu aplico ela para o vestibular como propósito, como missão de vida. O que você veio realizar aqui na Terra? Por que você nasceu? Né? O segundo dia mais importante da tua vida. Por que você nasceu? E eu falo da importância de você estar alinhando isso com o que você de fato quer. Porque quando você se alinha com essa força, com essa energia, as coisas acontecem numa velocidade, numa facilidade assim meteórica. É muito mais rápido, é muito mais, sabe, quase que sem esforço. É praticamente o que eu estou vivendo aqui com você aqui nesse canal. Porque quando eu fui me conectando com essa minha essência, com o meu propósito de vida, e minha missão de vida está relacionado com transformar a vida das pessoas, impactar a vida das pessoas, gerar transformação, gerar resultado, ajudar as pessoas a realizarem seus maiores sonhos de vida, mostrar que é possível, mostrar que mesmo que seja super difícil, coisa, meu Deus, né, coisa mais absurda do mundo que você acha, não, é possível e aqui está o caminho, vamos trilhar junto, eu vou te ajudar você a trilhar esse caminho. Esse processo de transformação, de melhoria contínua, essa é a minha missão de vida com as pessoas. Está totalmente relacionado. E por isso que eu acho que foi fluindo tão fácil, tão rápido assim, o crescimento do canal, né? Mais e mais pessoas, né? Que eu agradeço aí de paixão, de coração, você aí tá comigo, tá me acompanhando, tá compartilhando. Porque cada um de vocês aí, né? Você foi um dos responsáveis por tornar essa minha missão possível. Jamais a missão de vida teria sido possível se você não tivesse aí, né? Porque eu estaria falando para uma parede, para ninguém, não tem nada a ver, porque a minha missão de vida está 1000% relacionado em transformar, ajudar a vida das pessoas a ser cada vez melhor,
né? Formar, atuar na formação de pessoas, desenvolvimento de competências, desenvolvimento de habilidades, mostrar que você consegue chegar lá também. Essa é a minha missão de vida. E obrigado a você por estar aqui comigo, né? Em todos esses vídeos que a gente passou juntos, de estar compartilhando mensagens, inúmeras mensagens por e-mail, por comentário do YouTube, foi muito maravilhoso isso, porque foi cada vez mais me conectando com a minha essência e minha missão de vida. Então obrigado a você por isso aí, uma gratidão eterna por você estar aí comigo. Beleza? Vou ficando por aí, talvez esse foi um dos vídeos mais longos da série aí, né? 40 minutos, mas para finalizar eu quis fechar também com chave de ouro aí, dar um super bônus para você, vários e vários conhecimentos, sacadas, insights que eu fui tendo, fui compartilhando aí com você ao longo desse vídeo, espero que você tenha gostado. Em resumo, o que é então? Só para retomar, dar um checkmate aí final agora nisso. A gente falou do 7º hábito, que é afinar o instrumento. Qual que é o instrumento que ele quer dizer? É você mesmo, a pessoa mais importante do mundo, você, afinar o teu instrumento. E isso em termos práticos, o que quer dizer? É você ser capaz de manter, de fazer a manutenção da tua energia, da tua força de vontade, da tua persistência ao longo do tempo, porque passar no vestibular não é uma prova de véspera, não é um evento, é um processo. Então, afinar o instrumento é você deixar ele, digamos, calibrado, deixar ele ajustado para conseguir aguentar um tempo, o ano todo de preparação aí ferrenha, aí pesada, muitas vezes que você vai ter, né? E palavras-chave que estão aí: persistência, você ser capaz de estar mudando as suas estratégias ao longo do tempo, mantendo esse ímpeto, essa força de vontade de vencer até o final, até o teu último dia do teu vestibular. Isso é persistência. Isso é uma coisa que se desenvolve. Quanto mais persistente você é, mais persistente você se torna. Segunda palavra-chave: melhoria contínua. Olhar para todo momento, para os teus resultados, para a tua performance, para o teu desempenho, o que eu posso melhorar, o que eu posso aprender com isso que eu estou fazendo, o que eu posso extrair de bom nisso, que eu posso mudar na minha vida, fazer diferente, adotar outra estratégia. Aí está conectado com a persistência, adotou uma outra estratégia, para o quê? Para obter um resultado diferente, que nesse caso um resultado melhor, muito melhor. Então, melhoria contínua é um outro hábito aí, um conceito chave para você estar desenvolvendo ao longo do ano. E como é que você faz isso para manter toda essa energia, fazer essa manutenção, afinar esse teu instrumento maravilhoso aí que é você? A gente baseado aí em 4 eixos principais, que é justamente a metodologia que eu utilizo nos meus processos de coaching. Eu tenho um olhar assim para o ser humano muito integrativo, muito holístico. Para mim a pessoa não é só trabalho, não é só família, ou não é só razão, não é só emoção, não é só espírito, não. Para mim o ser humano é tudo isso conectado e alinhado. E quanto mais você for capaz de alinhar, de conectar essas esferas da tua vida, mais realização você vai ter, mais próximo dos teus objetivos, mais produtivo você vai ser na tua vida. Quais que são essas 4 esferas? Esfera física, a esfera, né, que é justamente a base da pirâmide, que é o corpo, sono, alimentação, atividade física. A segunda esfera, aí que é a parte emocional, social. Como é que você está no teu relacionamento com as pessoas? Tá tudo legal? Tá brigado com alguém, né? Como é que você poderia fazer as pazes, né? Ajusta, melhora essa relação com essa pessoa, pede perdão se for o caso, tenta enxergar o lado dela, tenta enxergar o outro lado da moeda, né? Às vezes sai um pouco de você, tenta se colocar no lugar do outro. Isso daí é você desenvolver e, como eu chamo, zerar a tua balança emocional, que não fique nada negativo, nenhum problema, nenhum percalço ali que vai estar impedindo você de conquistar o teu objetivo. Em seguida, a parte aí mental, racional e psicológica. Mental, racional é justamente, né, o que o cursinho, os métodos aí de estudo vem fazendo, como é que se cria cronograma, estrutura, como é que você vai estudar cada dia uma coisa e tal. Ter essa disciplina, essa coisa muito matemática, racional, estruturada, de como que você vive o processo, uma coisa muito estratégica. E a outra parte, né, que eu quis dar um enfoque maior para você, é a parte psicológica, a parte de crenças, o que você acredita, qual que é a história que você conta de você para você mesmo. É uma história de fracasso ou é uma história de sucesso? Olha para trás da tua vida. Quais que são as histórias que você conta da tua história para você mesmo? Tua história de fracasso ou de sucesso? Fazer essa revisão pro teu passado é chave para você o quê? Ir desfazendo essas amarras, coisas ruins que a gente vai depositando dentro da gente, que eu chamo como se fosse até lixo emocionais, lixos, né, que vão meio que praticamente, né, derrubando os nossos sonhos, qualquer vontade que a gente tenha de vencer na vida.
Então, revisita a tua história e tenta olhar como é que você pode, né, destravar, desfazer essas coisas e cada vez mais ir caminhando em direção ao teu objetivo, que é passar no vestibular. E por fim, a parte espiritual, que é a última, não menos importante que as outras, que é, nesse caso aqui, que eu quis dar um enfoque para você, espiritualidade, como eu falei, para mim, opinião pessoal, de novo, tô falando, é energia, é a conexão que você tem com o eu maior, com os cosmos, com as outras pessoas, essa coisa integrativa, sabe? Uma coisa holística, assim, que se conecta com as outras pessoas, se conecta com o mundo, uma energia maior, algo que está além de você, algo que você não é nem palpável, materialmente não é palpável, mas você se sente presente, você enxerga, você percebe, você ouve muitas vezes. Isso é espiritualidade para mim. E o enfoque que a gente dá para o vestibular é o enfoque de propósito, de missão de vida. O que você veio realizar aqui na Terra? Qual que é o teu papel? Né? O primeiro dia mais importante da tua vida, o dia que você nasceu. O segundo dia mais importante, por que você nasceu? O que você veio realizar? O que foi o presente de Deus, a gente pode dizer assim, né? O teu maior dom, o teu maior talento que você veio botar em prática, né, para ajudar as outras pessoas, para ajudar a sociedade, para ajudar o mundo a ser um mundo melhor, para transformar as pessoas, para transformar o mundo. Qual é esse dom único, esse talento único que você veio trazer aqui na Terra para você estar compartilhando e estar, né, passando essa energia, tá disseminando esse talento maravilhoso que você tem com as outras pessoas. Beleza? Então, era esse, né, a mensagem do vídeo que eu queria deixar aqui pra você. Espero que você tenha curtido, né, esses 4 eixos principais. Falei, caramba, bate totalmente com a minha visão de mundo, com a minha metodologia, a forma como eu desenvolvo o meu coach é totalmente integrativo. Eu olho todas as facetas do ser humano, todas, porque eu sei que só assim, equilibrando cada parte que tem aí dentro de você, cada uma dessas áreas, fazendo às vezes pequenos ajustes em cada uma delas, que justamente você integrando essa energia, né, e direcionando para o lugar certo, que é a tua preparação, que é onde vai te levar para a tua conquista, que realmente somente assim, muitas vezes você vai ter sucesso, somente assim. Às vezes você está anos e anos tentando, né, 3, 4, 5, 6 anos tentando, talvez, né, eu diria talvez é porque você ainda não conseguiu alinhar todas essas tuas áreas da tua vida em direção ao sucesso. Falta alguma coisinha, alguma área da tua vida, às vezes até em outras também, mas às vezes é alguma coisinha, um pequeno detalhe, uma pequena coisinha, vai caramba, né? Às vezes é um ajuste mínimo que você precisa fazer, que você ainda não fez e não consegue ver, né? Porque esse é o lance, às vezes, do autoconhecimento, a gente não consegue enxergar quais que são os nossos pontos cegos. Precisa de uma terceira pessoa, de alguém de fora, né? Que às vezes não está nem na nossa família e tal, por isso que existe coach, por isso que existe mentor, né, nesse caso, né, eu sou coach, mentor também, né, porque eu já passei por esse processo que você está passando aí de preparação para o vestibular, então eu também sou teu mentor, de estar olhando isso daí e falar, caramba, tenta fazer isso daqui diferente, né, vamos tentar uma outra esfera, né, e às vezes é isso justamente, a última pecinha do quebra-cabeça que falta ali para você dar certo. Fala, caramba, né? Como é que eu não tinha pensado nisso antes? A gente tem essas sacadas, esses insights, né? Vê uma pessoa, fala uma coisinha pra gente, uma frase, fala, caramba, pega exatamente na nossa ferida, naquilo que era a última peça final que a gente precisava ouvir para estar conseguindo realizar aquilo que a gente queria realizar e falar, caramba, inacreditável, não é? Vou ficando por aqui, né? Eu desejo aí de novo, né, todo o sucesso do mundo para você. Você realize aí todos os teus sonhos maravilhosos que você tem em pauta, de passar nesse teu curso dos teus sonhos que você tem tanto aí ambicionado, que você tem, né, tanto desejado ao longo desse tempo. Você vai conseguir esse ano, né? O curso que você quer passar em 2017 vai ser teu, seja ele por Enem, por SISU, por Unicamp, por USP, por Unesp, ou qualquer outras faculdades aí do Brasil afora, né, que tem, né, inúmeras centenas. Você vai conseguir. E vamos finalizando essa série, né, que é o 7º hábito de afinar o teu instrumento. Quis fechar esse vídeo aí com chave de ouro para você, né, compartilhando aqui, me doando totalmente, porque eu falei, caramba, isso aqui tem tudo totalmente a ver com a minha visão de mundo que eu tenho, com meus valores, e falo, nossa, eu preciso falar isso no vídeo, preciso compartilhar isso no vídeo aí com você. Beleza? Deixa teu comentário aqui embaixo, insights, sacadas que você tenha tido em relação ao vídeo, coisas que você queira compartilhar também de você, da tua história. Eu vou adorar, vou amar ouvir de você o que você tem aí a dizer e vamos trocando ideia e tal. Compartilha com teus amigos, dá teu like aqui embaixo também, se você gostou desse vídeo. E a gente vai continuando. Agora que acabou essa série, né, eu vou estar aí postando alguns outros vídeos aí, não sei exatamente o que, tem alguns tópicos que eu quero trabalhar, né, em relação ao Enem, em relação à redação, eu vou estar postando aí. Então eu não prometo, né, que eu vou estar postando ainda semanalmente para você, que a gente fez com essa série, né, que faz semanalmente certinho.
certinho aí, primeiro a cada 3 dias, depois semanalmente. Eu não prometo isso, mas eu vou estar pensando aí nos melhores tópicos que eu vou estar compartilhando para você. Então, a gente se vê aí, né, no próximo vídeo, no próximo tema que a gente vai ter aí. Beleza? Todo sucesso do mundo aí para você, foco total, energia, persistência, garra, melhoria contínua. Todo bom atleta de elite, pessoas de alto nível de sucesso, qual que é um dos principais valores da vida dessa pessoa? Melhoria contínua, excelência, ser excelente naquilo que faz, ser o melhor, a melhor versão de você mesmo a cada dia. E eu encerro esse vídeo com essa mensagem final. Seja a melhor versão de você mesmo a cada dia. O você que você vai ser amanhã é melhor do que o teu eu hoje, e o teu eu de hoje é melhor do que o teu eu de ontem. Sempre, sempre, crescimento e melhoria contínua. Seja cada vez mais a versão melhor de você mesmo. Um grande abraço aí para você e até o nosso próximo vídeo.